compartilhar uma palavra, 10 minutos, irmão. Nós terminamos aqui. Gênesis capítulo 6, é uma história muito conhecida, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Noé. Acenderam a luz agora aqui, haja luz, eu ouvi luz. Tudo blue. Capítulo 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 18 agora. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme ou consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? No versículo 18 diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Contigo, com você, Noé, é com você que eu estabeleço a minha aliança. Irmão, interessante isso. Porque a aliança, presta atenção, é feita com Noé. Mas por intermédio da aliança feita com Noé, a sua casa é abençoada. Os seus filhos são abençoados e a sua geração é abençoada. Mas Deus não fala que tinha uma aliança com todo mundo. Mas Ele tinha uma aliança com Noé. A primeira direção e profecia que eu declaro sobre a tua vida, que você receba e seja encontrado como essa pessoa, porque Deus está à procura de homens e mulheres com quem Ele possa fazer alianças. Muitas vezes nós queremos transformar o macro, tudo, e não percebemos que não aquele adágio que diz: isso é um grão de areia na praia, não vai fazer efeito. Não, querido. Numa visão de reino de Deus, eu vou te falar uma coisa: uma fagulha, ela incendeia uma floresta. Muitas vezes a tua grande família, quando você se levanta em Deus, e Deus vê esse feedback e faz uma aliança com você, você pode ter certeza de uma coisa: vai se cumprir aquela palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque através da sua vida, através da aliança que você tem com Deus, todos à sua volta serão contagiados em nome de Jesus. Amém, queridos? E o texto diz no versículo 22, que fez tudo segundo Deus tinha ordenado. Fala comigo, tudo. Eu já preguei algumas vezes sobre essa história aqui. É uma história que todo mundo conhece, a história da Arca de Noé. A Arca de Noé. Tem aquela pergunta: quantos animais Moisés botou na arca? Quantos animais? Ninguém sabe. É só uma piada de 4ª série. Espero que você esteja atento a isso. Mas é uma história que todos nós conhecemos, irmãos. Mas sabe o que eu vejo na palavra de Deus? Presta atenção aqui. Ei. As histórias literais, você percebeu que elas nunca e nunca serão ultrapassadas? Ou ficarão obsoletos? Fala: não, pastor, não consigo mais nem ouvir sobre Noé, eu não consigo me enquadrar, isso foi um tempo atrás. Irmão, mas eu vejo, sabe, você vai lendo, estudando e percebendo o texto, e vendo como que é atual toda a realidade que Noé viveu naquela época. Ou será que nós não vivemos um cenário de corrupção, de pecado, de ausência de amor, de uma ausência de Deus em muitos ambientes? O cenário é o mesmo, irmão. Mas a Bíblia fala que Noé, ele cumpriu. Ele fez tudo segundo Deus tinha ordenado. Não chovia, Deus falou: faz uma arca.
Hoje você vê uma história como essa, parece que é a história que foi colocada e deixada na Bíblia, você contar na salinha. Ah, pastor, isso só dá para contar na salinha, porque ninguém aqui vai acreditar. Mas só que nós temos aqui, irmão, acesso ao início, ao meio e ao fim da história. Ninguém acreditava em Noé, como ninguém acredita em você. Você já percebeu que os malandros, que hoje todo mundo é esperto demais, você vai falar de Jesus, fala, não, Jesus não é para mim. Eu sou um cara muito descolado, sabe, eu sou um cara muito atualizado, e com toda a modernidade, não tem espaço da minha vida para cristianismo, para a Bíblia, para essas coisas que são tão ultrapassadas. Mas nós continuamos pregando, insistindo, falou assim, ó, um dia vai haver o dilúvio, e eu tenho certeza de uma coisa, irmão, um dia vai acontecer. Essa arca, literalmente uma tipologia de Cristo, e podemos afirmar com toda certeza, que quem não estiver na arca, quem não estiver em Cristo, não é na religião, não é na igreja, é quem não estiver em Cristo, será consumado, irmão, naquele dia. Parece ser uma mensagem assim, sabe, muito fatalista, sensacionalista, muito opressora. Pastor, você está botando, eu estou até com medo, eu estava tão feliz aqui na hora do louvor agora. Irmão, mas são verdades, que por mais que em alguns momentos de nossas vidas nós possamos ignorar, mas não deixam de ser verdades. E vou te falar uma coisa, presta atenção, verdades absolutas. A Bíblia me afirma, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Se cumpre e se cumprirá. Noé construiu uma arca. Fala comigo, ele construiu. Sabe o que nós queremos fazer hoje? Nós queremos comprar. Eu compro a arca. Onde é que vende essa arca aí? Quero comprar. Não, a ideia não é essa, irmão. Olha o título da mensagem: Noé, um pai que constrói, porque construir dá trabalho. Quem já construiu aqui? Levanta a mão. Quem nunca construiu nada, nem a casinha do cachorro, levanta a mão. Quem já construiu, irmão? Levanta a mão. Quem nunca construiu? Levanta a mão. Presta atenção, irmão. Vou te falar uma coisa: construir dá trabalho, tá? A casa do Pateta, deixa eu te falar, é só no desenho, irmão. Joga pra cima, já cai a casa pronta. Ei, na vida real não tem isso não. Ai, pastor, eu tenho um sonho de ter um filho. Ai, meu Deus do céu. Deus olha para você e fala assim: você está pedindo isso mesmo, meu menino? Porque junto com essa bênção vem um combo que vai construir não só na vida do seu filho, mas na sua vida também, porque é construção, irmão, não é comprar. Hoje nós queremos, eu pago. Pastor, não quero me envolver com isso não. Eu pago. Eu compro a arca. Onde é que vende a arca? Quantas vezes divido? Passa o cartão? Passa cartão? Rapaz, passa não. Aqui não passa não, irmão. É mãos à obra. Ele olhou para nós e falou assim: gostei de você. Vamos fazer uma aliança. Pegou na mão, arrochou na mão e falou assim: você vai construir uma arca para mim. Mas ninguém está construindo, pastor. Sabe por quê? Nós estamos numa modernidade. Eu estava vendo, não sei se foi a Cleide que mandou um videozinho para mim. Cadê a Cleide? Não, tá aí, né? Fica em pé, Cleide. Está debaixo da cadeira aí. Falando que quantas coisas que tem hoje dentro da educação, né? Tem os... Eu não vou lembrar o nome não, irmão, mas são tanto diagnóstico hoje, irmão. Na nossa época só tinha um bagunceiro e o quietinho na sala. Hoje não, irmão, tem tanta coisa. É que tanto nome aí que tem o outro que é hiper... E não sei o que lá, o bagunceiro agora tem, né, no imperativo, o outro tem TDAH, o outro tem PMDB, o outro tem um monte de signo, inventaram um monte de coisa para justificar o injustificável, porque nós queremos comprar e ninguém quer construir. Você sabe qual é o remédio para tudo isso aí? Pais que constroem. O que os pais querem hoje? Se eximir, sabe, evitar. Não, eu terceirizo, eu pago uma boa escola para o meu filho. Amém, irmão? Você está pensando que a boa escola vai substituir o papel de um pai?
Vamos olhar para a Bíblia, a história de Noé nos ensinando hoje, 2024, a história de Noé nos ensinando que Deus, quando Ele quer construir algo na família, Ele não vai procurar terceiros, aleluia, pelos auxiliares, a igreja que auxilia, a escola que auxilia, sabe, os terapeutas que auxiliam, mas de falar, nada substitui pais que constroem, irmão. Porque a aliança de Deus com Noé deu para ele a autoridade de construir algo que mudou a história da sua família, que foi construído. Amém? Então havia na época de Noé, da mesma forma que nós vivemos hoje, corrupção, uma corrupção generalizada, muito parecida com a pós-modernidade que vivemos hoje, irmão. Que nós buscamos, olha o que é que nós vivemos hoje. Sabe qual é o laudo social hoje? Segundo estatística feita pelo IBGE, dos sociólogos, nós vivemos um egocentrismo à base, como base de sociedade, egocentrismo. Nós queremos ser felizes, nós queremos a felicidade, só que tem um detalhe, deixa eu te falar uma coisa, é errado buscar a felicidade? Não, mas a qualquer preço? Não, irmão. Ela precisa ser uma consequência, e vou te falar, a felicidade é muito relativa. Sabia que tem gente que está feliz com um Fusquinha muitas vezes? E tem gente que está infeliz com a Ferrari. Então é muito relativo, é uma questão de mentalidade, é uma questão de coração, é uma questão de gratidão, é uma questão de nível de contentamento. Tem uma série de fatores que vão implicar diretamente no contexto de felicidade. Mas só que aqui nós buscamos desenfreadamente a felicidade. E sempre aquele inconformismo, eu não estou feliz, eu preciso de mais. Aí você está tomando um remédio que te deixa zen, aquele remédio que a doutora passou para você, que você nem sabe o que é, mas você toma ele e você, pastor, eu não sei o que é não, aí eu fico em nirvana. Eu não sei o que é que me dá, mas me dá uma vontade de escutar uns reggae, do Salomão do reggae, sabe, eu fico assim, parece que você vai substituindo drogas. Você largou a maconha, largou a cocaína e agora está nos medicamentos terapêutico que está te deixando, sabe, buscando a felicidade, nem está acontecendo, te tira toda a responsabilidade de fazer algo em busca da sua felicidade, que seria real, viável, e até, vou te falar uma coisa, irmão, você poderia até desfrutar melhor, porque você faz parte de todo esse contexto de construção, mas quando você busca isso, num clique, num abrir uma coisa, a fórmula mágica, todo mundo quer isso hoje. Quem que quer emagrecer? A igreja boa, mas ninguém quer emagrecer. Oh, felicidade, irmão, né? Quem acha que está em forma, levanta a mão, né? Ninguém quer emagrecer, ninguém quer achar que está em forma, né, irmão? Quem tem sinceridade em se olhar no espelho e falar assim, cara, você está nota 10, hein? Aí tem aquelas pessoas que, né, entre aspas, falam assim, não, pastor, eu não me importo com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu tenho mais de 50 anos, irmão, eu posso te afirmar uma verdade, presta atenção nisso aqui. Quando a gente é jovem, a gente está à procura de estética. Mas quando a gente chega numa idade, o mesmo fator, os mesmos princípios, os mesmos hábitos vão te dar saúde, irmão. E vou te falar mais, é muito mais importante do que a estética. A sua saúde, porque coisa ruim é você estar numa idade X e não ter mais como desfrutar de nada, você não consegue abaixar para amarrar seu sapato, você não consegue fazer nada, irmão, porque você não tem mais coluna, você não tem mais ânimo, você está, olha a sua cara, estou brincando, irmão, calma, está desanimado, não tem energia, tem gente que toma Red Bull, vai dormir, não tem mais reação, irmão. Então essa felicidade, ela é algo que a gente precisa buscar, porque tem coisas que vão me fazer melhor, feliz, sabe, eu vou te falar uma coisa, a gente pensa que isso não é espiritual, irmão, mas é espiritual quando você está bem com você está bem com qualquer pessoa, principalmente com Deus. Agora quando você está mal com você não consegue fazer nada, nada está bem, nada está bom. Mas só que nós não podemos nos conformar com isso, sabe o que é que nós somos ensinados? Justamente a buscar, sabe, e sempre, ó, qualquer lugar que você for, vai pregar o quê? O que nós somos impregnados hoje? Você precisa colocar para fora os seus desejos,
Sabe, por que o cristianismo é muito combatido hoje dentro dessa modernidade de informação? Porque justamente nós ensinamos através do evangelho a controlar o nosso eu, que o nosso eu, ele é sagaz e muitas vezes ele tem uma tendência muito grande ao pecado, sim ou não? Sim ou não? Ah, tá, você quer só o meu. Eu sou puxado como imã, irmão, para pecar todos os dias, mas eu fico resistindo pelo evangelho, pela minha vida com Deus, pelo Espírito Santo me incomodando. Não vai não, não vai não, não vai não. Paulo diz que é uma guerra entre carne e espírito e carne todos os dias. Aí quando você vai ver esses conceitos, e muitas vezes nós acatamos voluntário ou involuntariamente, você tem que botar para fora, você vai se sentir melhor, tem que extravasar, você está muito retraído. Aí nós colocamos para fora mesmo, me senti melhor. Eu entrei aqui nesse site aqui e ó, resolvi andar com a massa. O que a massa está pregando? É mentira, é malandragem, é corrupção. Todo mundo faz, e eu agora quero entrar no grupo de todo mundo também, porque eu estava excluído. Eu era como se fosse um extraterrestre no meio dessa roda de amigos. Eu não tinha o que falar com eles, porque eles só falam em adultério, eles só falam em corrupção, eles só falam em mentira. Eu não tinha papo, mas agora eu quero fazer parte desse grupo. Bota para fora. Nós somos ensinados a isso, irmão. Só que nós estranhamos, presta atenção nisso aqui, cara. Estava meditando isso hoje à tarde e falou muito forte comigo. Aí nós nos escandalizamos quando um marginal quer colocar para fora o mesmo sentimento dele. Muita vontade de botar para fora aquele desejo de matar alguém. Você fala, misericórdia. Quando você vê um serial killer botando, geralmente essas pessoas, você pode ver que tem algum problema, não, nem sempre é patológico, muitas vezes é mental, mas aquele desejo dele fazer aquilo, sabe, muitas vezes você vê uma pedofilia, você vê coisas que nós assustamos, mas, é só uma questão de ponto de vista, a minha extravagância e a dele. Você está entendendo como nós vivemos hoje a mesma corrupção? O que eu estou querendo te chocar? Olha a sua cara de assustado olhando para mim. Essa mesma realidade que Noé vivia, a mesma realidade que nós vivemos, a qual nós podemos dizer sim para Deus ou sim para todo mundo corrupto. E nos enquadrarmos, e vou te falar uma coisa, nós vamos ser muito mais bem aceitos. Você vai ser convidado para mais churrasco, sabia disso? Você já reparou que você é limado de algumas coisas? Quem já percebeu isso? Pastor, depois que eu vim para a igreja, algumas pessoas não me convidam mais. Eu participava de tanta roda, a minha família agora já está mais assim comigo. Se não tiver assim com você, é porque está alguma coisa errada com você, não é com sua família não. Porque quando nós nos convertemos, esse choque, esse impacto, é uma questão de tempo. Porque eles estão te assistindo e vendo até quando você vai ficar firme. Porque deixa eu te falar uma coisa, pode ser o mais incrédulo, o mais pecador, mas ninguém tem coragem de profanar o que você carrega de Deus. O que você carrega de Deus te dá autoridade, o que você carrega de Deus te dá propriedade, para você chegar na sua casa e falar assim, olha, Deus é bom, eu sirvo a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor, e Deus quer abençoar a sua vida. Todos vão acatar a sua palavra, irmão, porque é Deus que nos respalda nisso aí. Mas nós somos limados a princípio de muitas rodas que antes éramos tão bem-vindos. E isso faz parte de todo o processo. Amém? Então nós queremos obrigá-los a resistir, mas a pergunta é, por que nós também não resistimos? Olha o que é que diz em Romanos capítulo 7, Paulo diz, os meus membros guerreiam dentro de mim. Então tem coisas, irmãos, que eu quero fazer, sabe, mas o evangelho me ensina a controlar o meu eu. E nem sempre é tão fácil, mas é necessário. Amém, queridos? Quantos estão comigo aí? Aleluia? Nem sempre é fácil, porque tem hora que a nossa carne quer fazer algumas coisas. E nós começamos ao processo de justificação. Nós queremos justificar o que estamos fazendo. Nós queremos justificar a nossa falta de perdão. Nós queremos justificar a nossa mentirinha. Pastor, é uma mentirinha aqui de nada. Uma mentirinha, que eu só falar que, na verdade não é uma mentira, eu estou só dando uma, porque aquela história está muito sem graça, pastor, eu botei um tempero a mais aqui, sabe, aconteceu assim meio diferente, mas eu botei um tempero, você vê que impactou, falei aqui lá, todo mundo deu até glória a Deus, do testemunho que você contou da sua vida, mentiroso,
E essas pequenas coisas vão fazendo parte da nossa vida, irmão, e nós vamos carregando muito esse carrapicho, esse monte de combo, sabe? E eu vou te falar uma coisa, quem olhou para a terra e viu Noé, foi Deus. Deus olhou e viu Noé, e falou, cara, essa geração é corrupta, essa geração é abominável, eu vou acabar com todo mundo, vou acabar com tudo. Aí o texto diz que parou e falou assim, oxe, olha Noé ali, Noé e seus filhos? Não acredito não. Deus, a Bíblia fala que Deus botou uma câmera escondida na casa de Noé, falou assim, eu quero ver se ele realmente não está se corrompendo, eu quero saber se realmente ele não está caindo, eu quero saber se esse cara consegue viver em todo esse cenário, em todo esse contexto, com toda essa pressão social, ele consegue não se corromper. Deixa eu te falar uma coisa, Noé não era alguém que vivia isolado não, irmão, Noé vivia no meio da sociedade. Que é muito fácil, muitas vezes, você sabia que durante a história da igreja, teve um tempo que tentaram introduzir essa ideia, olha, para haver santidade nós precisamos nos separar. Quem já ouviu falar nos quakers? Quem já tomou aquela aveia quaker? Só os mais antigos sabem disso aqui. Mas era uma sociedade que decidiu, falou, não, nós não vamos conseguir servir a Deus no meio desse povo pecador. E começaram a se isolar. Mas nós vimos os monges também, que procuraram a mesma ideia. Irmão, isso não é a proposta do Evangelho. Nunca foi. Por isso que Jesus escandalizava quando ele sentava com os pecadores, quando ele andava com as prostitutas ali, quando ele andava com os fariseus, ele se reuniu com eles, mas confrontando todo mundo. Falou assim, os discípulos se escandalizavam, os fariseus se escandalizavam, e ele escandalizava todo mundo. Falou assim, eu quero estar no meio. Eu preguei sobre o Salmo 23 esses dias. O Senhor refrigera. E refrigerar o quê? Mantém imutável, irmão. Você pode estar na roda que for, você está refrigerado, você não vai ser contagiado pelo pecado, você vai trazer paz, você vai trazer ali, sabe o que é? Perdão, você vai trazer um ambiente de misericórdia de Deus, você vai trazer um ambiente de presença do Senhor, você vai trazer um ambiente de presença do Espírito Santo, de quebrantamento, não de corrupção. Então Noé, ele vivia inserido nesse meio corrupto, mas não se corrompia. Ele vivia inserido nesse meio, sabe, de pecado, mas foi tido como justo, irmão. A nossa frase aí, quer que você coloque essa frase no para-choque do seu caminhão que você vai comprar. Se você tiver coragem de botar essa frase no para-choque do seu caminhão, Deus vai te dar um caminhão, presta atenção, olha só, anota aí. Parir é fácil, o difícil é ser mãe. Pagar a conta é fácil, o difícil é ser pai. Porque pais constroem, irmão, e construir não é fácil. Amém, queridos? Que Deus nos desperte esses dias. Eu quero que encerrar essa introdução, vamos entrar nos tópicos aqui agora. Aleluia. Nós precisamos aprender com Noé, irmão. O que Deus observou na vida de Noé? Número 1. Quais são as características de um pai como Noé? A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus, e Deus achou graça diante de Noé. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido, irmão. Esse favor de Deus, ele precisa ser percebido no seio familiar. Você pode ter certeza de uma coisa, da mesma forma que Deus percebeu a vida de Noé, que Deus viu graça na vida de Noé, os seus filhos também viam, sua esposa também viam. E muitas vezes falta isso no seio familiar. E não vai começar em nenhum outro lugar, presta atenção nisso, não vai começar em outro lugar, vai começar lá mesmo, na sua casa. Ou você pensa que seus filhos não estão te observando? Ou você pensa que você não tem um nível, um grau de influência na medida que você tem de Deus? Porque graça, ela se entende, irmão. Se você for somar graça, ela nunca vai ser uma ciência exata. Por isso que o nome é o favor imerecido. Nem você entende porque Deus te dá.
E nem você entende, entendeu? Como você vive essa realidade. Fala, cara, eu não mereço isso. Fala, Deus, pois é, mas eu decidi te agraciar. Isso é graça. Quando Deus te abençoa, quando Deus te dá algo que você não merece, mas Deus achou graça em você. Assim, eu quero abençoar. Isso não compra. Isso obtém através de relacionamento, amém, queridos? Então não é o tanto que você faz, mas o tanto que você depende de Deus. E graça é isso, depender de Deus. Saber que é pela graça de Deus que está acontecendo. É pela graça de Deus que eu construo. É pela graça de Deus que eu executo. É pela graça de Deus que minha casa está guardada. Nunca roubar a glória de Deus. Não é performance, não é estratégia. É sempre mantendo Deus como o centro de tudo e de todos dentro do lar. Alguém agraciado é alguém que tem autoridade de Deus. Não se trata de autoritarismo, muito diferente, irmão. Você sabia que hoje nós temos uma carência muito grande disso, é autoridade. E eu vou te falar, isso está sendo, a gente muitas vezes, sabe, eu até estou me policiando mais quando eu falo dessa geração, porque essa geração, né, tem muitos pastores, muitas pessoas que falam, essa geração é assim, essa geração é a geração do mimimi, essa geração não me toca, é a geração do miojo, é tudo isso também. Mas a culpa dessa geração é a antiga geração, irmão. Porque é uma formação que está sendo feita. É uma permissividade que, sabe, rouba toda a autoridade. Ninguém quer exercer autoridade, sabe por que a autoridade dá trabalho? A autoridade tem que falar não. A autoridade tem que falar sim. Por isso que a Bíblia fala, queres não temer as autoridades? Pratica o bem. Pratica o bem. Você não precisa andar com medo. Você não vai precisar andar com medo na rua, se você tem habilitação e seu carro está documentado, você vê uma blitz, você começa a orar em línguas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, Senhor, em nome de Jesus, vai na frente, bota teus anjos, bota teus anjos. Aí Deus fala, meus anjos? Você vai pedir os anjos do capeta nessa situação, você está ficando doido, hein? Como é que eu vou botar meus anjos no pepino desse aí? Amém, queridos? A autoridade, ela é conquistada principalmente através do modelo. Não são das muitas palavras, não é da gritaria, irmão. Você já percebeu que muitas vezes na gritaria não dá nada, não dá nada, irmão. Você pode ver mãe que grita demais, pai que grita demais, não dá nada. O senhor liga, vou só esperar acabar. Acabou? Ah, então vai tomar banho. Mas muitas vezes quando o pai só olha, aquele olhar, 43, meio de lado, assim, sem uma palavra. Aí você não vai precisar passar vergonha não, pode ficar tranquilo. Esse dia eu estava no Atacadão, uma Raquelonice lá. Aí o Atacadão, acho que o menino estava lá, o menino leu a placa, Atacadão. Aí sabe o que ele fez? Ele deu um atacadão lá dentro, atacou. Um espírito de birra nele, irmão. Né? Birra, gritando, querendo, irmão, eu estava, sabe, eu falei, orando, meu Deus, em nome de Jesus. Usa essa mãe, usa essa mãe, agora, usa essa mãe. E o menino deu aquele show, irmão, aquela coisa ridícula. Aqui não tem isso não, mas esse lugar tem isso aí, irmão. Aí você está pensando que quem esse menino vai virar? Aí você está com os dedos cruzados, contando com a sorte. Tomara, sabe, eu estou contando com a sorte que quando ele crescer ele vai mudar. Deixa eu te dar um diagnóstico aqui de terapeuta, psicólogo que eu sou, irmão. Não vai mudar. Se você não empreender ele agora, que ele é pequeno, que está na sua autoridade, irmão, não é grande que ele vai te obedecer não. Ei, rapaz, para de ilusão. Mas exercer autoridade, deixa eu te falar uma coisa, tem que ser debaixo da graça de Deus, porque senão você vai espancar, não você vai matar, você vai ameaçar, só vai através de ameaça de morte, é o Ramais, né? Se não for, te mato. Estou vendo, tem um nome aqui, meu Deus do céu, crente falando isso, e os vizinhos escutando, depois vem para a célula, que Deus me livre, não vou não. Que o menino, mano, vai te testando, né? Como dizer meu pai, vai testando igual cachaça, para ver até que ponto que vai.
Quando no primeiro teste, né, os meninos aqui tiveram a oportunidade, o Kennedy, o Kevin sabe disso. Esse que eu acho que escreveu Raider, o Kevin escreveu a Havaiana na bunda. Foi uma birra, eu dou o direito a uma birra, tem um código, uma birra. Uma birra você pode dar, porque é uma birra, irmão. Não tem como controlar. Me dá uma birra, toma, pá! Eu escrevi Raider, uma tatuagem nas costas dele, Raider. Acabou, irmão. Jesus libertou. Deus é bom, irmão, Deus liberta, entendeu? Mas se você ignorar e deixar passar, vai passando, que um dia você está levando tapa na cara, você não bateu, não, você vai apanhar. Entendeu? Mas um pai que tem, Noé, ele tinha graça. Eu vou te falar uma coisa para você aqui, cara. Quando os teus filhos têm confiança que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, eles se submetem, sabe por quê? Porque eles percebem, por mais doído que seja, obedecer você naquele momento, eles sabem que você tem algo de Deus para eles. Que você está procurando o melhor caminho, irmão. Quando a sua orientação é a melhor, sabe, o adolescente, o jovem, ele quer muito desbravar, ele quer muito ter as experiências dele, ele pensa que sabe. Eu estava falando estava conversando com o pastor Edson, falando isso. Nós vemos uma geração que eles olham para nós e olham assim e falam, os otários, sabe nada. Porque mexe no computador. Eu falei assim, rapaz, eu sou o computador. Sai do meio, irmão. Perdeu o respeito. Sabe? Perdeu a honra pelos mais velhos. Não sei se você lembra dessa geração, mas minha mãe obrigava, nós tínhamos que chamar os mais velhos de senhor. Senhora. Porque senão vinha um corretivo. Que corretivo? Tapa na boca. Fala, senhor, senhora, pede a benção. Seu tio, pede a benção, seu tia, pede a benção pro seu pai, vai sair benção. Aí vai sair 1000 vezes, benção, pai. Benção, mãe. Benção, pai. Benção, mãe. Quando está saindo que esqueci de pedir, já vai. Fala, meu Deus, esqueci. Benção, mãe, já vou, tá, mãe? Vai com Deus. Cara, não tem coisa melhor que isso. Um vai com Deus de um pai, um vai com Deus de uma mãe. Você que é um otário que despreza isso, irmão. Que pensa que eu não sou moderninho. Cara, vou te falar uma coisa, volta algumas coisas. Porque se tem alguém que tem autoridade, um respaldo espiritual de Deus, bíblico para te abençoar, são os teus pais. E coisa boa é quando ele fala assim, vai com Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, que você vai com Deus. Mas quando ele fala assim, não vai não. Não vai não, irmão. Que vai dar ruim no final. E Noé era esse homem que tinha graça de Deus. Não era fora não, irmão. Só dentro da casa dele. Sabe o que a Bíblia fala? Eu quero encerrar com isso aqui hoje. Eu estou cansado, eu estou com fome. A Bíblia fala assim, ame o teu próximo. Já viu a orientação de Jesus? Quem já viu isso na Bíblia? Quais são os 2 tópicos principais que Jesus resumiu todo o Evangelho? Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu te pergunto, a gente muitas vezes não entende esse contexto, eu quero clarificar isso para você nessa noite. Sabe por que é difícil amar o próximo? Porque é muito mais fácil amar alguém que eu estou distante, irmão. Alguém que só vejo aqui no domingo. Mas você já reparou como é difícil amar o seu irmão, que todo dia você está na casa dele? Como é difícil você amar alguém que você convive todos os dias? E esse é o próximo que você precisa amar. Porque isso é a nossa verdade. Quando eu consigo amar aquela pessoa que talvez tem dia que ela está mal, que me maltrata, que no dia a dia muitas vezes me contraria, que é mal educado, é grosseiro, mas a Bíblia me ensina, você precisa amar o teu próximo. Amém, queridos? Segundo ponto, presta atenção. Noé era um homem justo no meio de uma sociedade injusta. A Bíblia fala que não era justo. Então nosso desafio não é ser justo no meio dos justos, mas agir com justiça onde a injustiça predomina, irmão. E ambientes de injustiça é o que nós mais vemos, sim ou não? Nós convivemos hoje. Dificilmente você vai ver alguém falando para você, olha, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui, o correto é isso aqui. Isso é o certo pelo certo. Sempre nós estamos como bons brasileiros que somos, dando um jeitinho, uma adequaçãozinha, um ajustezinho, buscando burlar alguma coisa, na malandragem e tal, não, vou estar aqui. Mas a Bíblia fala que Noé era justo. Eu vou te falar uma coisa, irmão, numa sociedade injusta, ser justo tem um preço muito alto, irmão. É você olhar aquele cara se dando bem do seu lado e você falar, não, mas eu sou justo, não vou entrar nessa não.
E a pessoa está falando com você, pode fazer, não dá nada não, isso aí não dá nada não. O governo tem dinheiro demais. Faço mesmo, porque... Eu não posso falar mais essas coisas não, porque depois tem que ficar deletando o vídeo. Aleluia. O que é que diz 2 Pedro 2,5? E não poupou o mundo antigo, Deus, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo. Pregador da justiça. Ele pregava a justiça, Noé. Eu não quero te ouvir não, Noé, seu burro, está vendo que não vai chover, que você vai construir esse barco? E ele pregava a justiça. Deus me falou, Deus é bom, Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra. Aceita Jesus, vem para a arca. Vai chegar um dia que o dilúvio vai acontecer. Deus falou muito claramente comigo isso. Ele pregava a justiça, irmão, no meio da injustiça. Amém, queridos? Pais que fazem a diferença, eles fazem questão de mostrar isso para os seus filhos como modelo e exemplo de justiça. Seus filhos não vão olhar para você como um corrupto, como um injusto. Não. Eu acho que isso faz toda a diferença na formação do caráter, da índole de alguém. O exemplo de casa, irmão, como eu falei no começo, é o que mais influencia. Então, quando um filho cresce num lar que a mãe age com justiça, que um pai age com justiça, é um menino diferenciado. Ele pode até se desvirtuar na caminhada, mas ele tem um parâmetro, ele tem um modelo e ele tem um ponto de referência que toda a vida vai incomodar ele. Meu pai não era assim, minha mãe não era assim. E ele se orgulha em falar, cara, nós passamos, sabe, nós dividimos ovo para 4, mas meu pai nunca roubou, minha mãe nunca roubou, nunca vi ninguém batendo na porta, ei, vai pagar não? Nunca vi isso, porque era justo, justiça, nem mais nem menos, justo. Amém, queridos? Então não passa malandragem para o seu filho não, cara. Quando você vê algum comportamento como esse, corte, fala, não, meu filho, muitas vezes, presta atenção isso aqui, aqui, presta atenção. Muitas vezes é melhor levar o dano. É melhor levar o dano, irmão. Teve uma vez, tá gravando aí, tá? Teve uma vez e tinha uma pessoa, irmãos, essa pessoa era muito amiga minha. E ela tinha um comércio. Eu sempre levava a pessoa para o comércio dela. Toda vida eu levei pessoa, indiquei pessoas e tal. E ela pisou na bola comigo, irmão. Eu deixei um recurso com ela para pagar uma certa conta. Era para pagar uma multa. Eu quero que você escuta esse vídeo para você saber que é você mesmo. Era para pagar uma multa. R$700. Eu deixei. Aí não tinha multa, não tinha gerado a multa ainda. Estava só naquela... Era uma notificação ainda. Eu falei, não, mas eu vou deixar o dinheiro com você, que você vai lá e tal, e depois paga para mim, beleza. Irmão, chegou na virada do ano, que era para pegar o documento, eu fui pegar, não conseguia pegar, porque constava lá que estava a multa. Aí eu, naturalmente, fui lá, pastor, te falar, acho que tu esqueceu de pagar a multa. Vai lá e paga essa multa lá. Rapaz, é a contabilidade aqui, é o financeiro, a empresa desse tamanho, mano. É o financeiro, que sabe como é, muita gente, muita coisa. Eu sei como é que é. Apaga lá, ué. Irmão, nada de pagar. Eu quero ir no documento, nós ia viajar, e eu quero ir no documento, e falo assim, poxa, cara, não é possível. Nós fizemos um negócio de milhões aqui já, agora cai de 700, quanto esse cara vai... E eu fui insistir depois, meu irmão, já te falar uma coisa, tu não vai pagar essa multa não, hein? Aí eu passei umas 2 vezes na loja lá dele, sabe, irmão, nada, ele se escondendo de mim. Aí eu fui a terceira vez, mas foi a terceira vez, irmão, eu fui a terceira vez, mas eu fui assim, não foi como crente não, eu fui como resolvedor de problemas, sabe, daquele jeito. Eu cheguei lá e sentei e falei assim, você pode avisar para esse vagabundo que eu só vou sair daqui hoje quando ele chegar. E estou aqui à disposição. Sentei no sofá lá e fiquei lá, irmão. Quando eu sentei no sofá que eu encostei, que eu falei, rapaz, agora vai. Aí Deus falou comigo, sai daí. Aí o que eu fiz? Como um bom crente, vou conversar com Deus. Falar, não, deixa eu te explicar aqui, Deus, você não está entendendo a situação. A situação aqui é o seguinte, eu que dei os 700 conto para ele. Se alguém tem que ser arrochado aqui e pressionado é ele. Então o senhor já vai falando com ele, já vai quebrantando o coração dele, vai fazendo ele aparecer aqui que meu 700. Ele falou, não, velho, deixa eu te falar uma coisa. Libera isso, rapaz. Porque se esse cara aparecer aqui, não vai ficar bom para você, irmão.
Talvez ele não vai ter o dinheiro. Irmão, e eu comecei a conversar com Deus naquela sala, só nós dois na sala, irmão. E eu andava para um lado, andava para o outro, não estava indignado. E aquilo foi me acalmando. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa, irmão? O Espírito Santo me convenceu. Para mim foi um aprendizado, porque eu sempre gostei de... Eu sempre agi com justiça, mas eu não gostava de ser injustiçado, nunca. Eu sempre gostei de pagar minhas coisas em dia, mas eu ficava indignado, irmão, quando eu levava um calote de alguém. Mas esse dia eu aprendi isso, que tem hora que Deus está te provando. Aí eu, para não deixar passar batido, fui lá na secretária e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você vai dar um recado para esse irmão, para mim. Eu perdoo ele, não quero mais o dinheiro dele não, tá? Eu estou saindo daqui agora para pagar a multa, porque eu tinha que pagar, vou pagar a multa. Mas que ele vai prestar conta diante de Deus. E virei as costas, irmão. E fui mordido, sabe, dentro do carro. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Agir com justiça, muitas vezes, é levar o dano, irmão. Você sabia disso? Porque a tua justiça, Jesus ele faz uma comparação de justiça. Ele falou assim, ei, se a tua justiça ela não exceder ao dos fariseus, ao do publicano, desses pecadores, não vale nada. Ou seja, existem níveis de justiça. Não é só justiça. Aí alguém pode olhar e falar assim, não, pastor, mas é injusto isso. Pois é, para você é injusto, por nível que eu estou. Não. É isso que Noé vivia. Uma justiça no meio da injustiça. Onde a injustiça predominava, porque é tão comum hoje, irmão, alguém matar alguém por causa de 10 reais, porque é justo, me deveu 10, toma, pá! Justiça. Mas quando a justiça de Deus toma conta do seu coração, isso eu vou te falar uma coisa, marca a sua vida, marca a sua família, marca a sua geração, irmão. Porque eles olham para você e falam assim, cara, ele não fez como todo mundo, ele fez diferente, isso agrada a Deus. Amém, queridos? Terceira coisa, Noé era um homem íntegro. Integridade, um homem íntegro. Integridade, eu já preguei isso aqui na igreja, mas eu quero reafirmar para você nessa noite. É alguém inteiro, fala comigo inteiro. Fala comigo inteiro. Bem forte, inteiro. Isso, irmão, quando eu falar para falar, fala bem forte, você me animar mais. Eu estou desanimado aqui já, velho. Não é a metade, não é um pouquinho. É o que vai fazer, ele vai na sua integridade, todo. Ah, pastor, mas porque tem uma parte minha que é muito fraca. Essa fraqueza precisa ser demonstrada para o seu filho, porque seu filho precisa te conhecer integralmente. A sua humanidade, ei rapaz, acorda, presta atenção, olha para mim, acorda. A sua humanidade precisa ser clara, transparente. Sabe por quê? Nós, pais íntegros, erramos, acertamos, e quando erramos, não é pecado, você fala assim, me perdoa porque eu errei. Integridade fala disso, irmão, você ser inteiro, você ser você. Você não é uma farsa, um fake news do mundo, que cada ambiente que você pisa, você tem uma representação diferente. Você é um no serviço, você é um na igreja, você é um na sua casa, você é um no seu casamento. Você está precisando de algum otário, irmão? Não tem ninguém não, hein? As pessoas estão te, isso é uma questão de tempo para cair as máscaras. Agora nós precisamos buscar o melhor padrão, sim. Um exemplo, sim. Integridade, sabe, tem a ver com isso, você buscar a sua moral, a sua ética, o seu caráter ser percebido pelas pessoas, mas de forma que a sua humanidade também está presente, porque nós um dia vamos falhar, porque faz parte da humanidade. Tem dia que nós estamos mal, tem dia que nós estamos bem, sim ou não? Ou tem alguém que só acorda bem, pastor, só acorda animado, todo dia acorda animado. Irmão, tem aquele dia que se ninguém entende, o que aconteceu, alguma coisa, nada. No casamento tem muito isso, sabe? Eu vou até dar uma dica para os casais, fica a dica aí, presta atenção, rapaz. Seja mais esperto. Tem hora que você tem que ficar calado mesmo. Não vai adiantar perguntar o que é, o que foi, não. Ontem mesmo eu cheguei em casa, irmão. Cheguei para Arlândia. Eu trabalhei o dia todinho, irmão. O dia todinho trabalhei lá. Estava montando uns negócios lá e fui pregar à noite na igreja. Eu pensei que ia ser mais rápido, mas nunca é rápido. Nunca é rápido, meu Deus do céu. É só... Não tem esse negócio de... Aí eu vinha, rapaz, eu tinha combinado com os meninos, com a Luane, com a Cleide, onde vocês vão parar, que eu estava querendo lanchar. Eu vou lanchar com vocês, onde é que vocês vão? Aí falaram, a Alicinha conversando, vamos parar no Bomba, irmão. Foi me desligando no disjuntor, na estrada, que eu já estava dirigindo assim, Eu não sei nem como que eu cheguei no recanto. Tão cansado que eu estava. Eu falei, Alice, é o seguinte, tu fica aí no Bomba, que eu vou descer. Eu estava com fome, irmão.
Eu não tinha lanchado nem nada. Eu cheguei em casa, eu estava tão ruim. Eu cheguei, eu só queria dormir. Aí eu estava pedindo a Deus, tomara que a Cristo não me pergunta nada, tomara que ela não fala nada comigo, que eu não quero nem conversar. Tipo assim, eu estava desligado, irmão. Sabe aquele cansaço mental que você está assim, que às vezes você sai do culto aqui, parece que expulsou uns 300 demônios. Quem já sentiu isso já? Eu estava desse jeito ontem, irmão. Então, uma mulher sábia edifica sua casa. Hoje só vi que ela ficou na dela, ficou me olhando, falou assim, não falou nada, então amanhã nós conversamos. E assim que funciona, acorda o dia de manhã, você vai à conversa. Isso o quê? Sabedoria, irmão. Então esses momentos vão acontecer. Isso é humanidade. Então integridade não tem a ver com farsa, não. Não que eu sou gente boa. Não, irmão, para com isso. Ei, você é besta, rapaz. Verdadeiros amigos, fiéis, leais, são aqueles que mostram tudo, irmão. Que você vai ser ajudado na tua verdade. Aquele dia, qual é a tua verdade do dia? Essa? Então você vai ser ajudado. Vai ser mais pontual, vai ser mais eficaz e mais eficiente quando você vive na verdade. O remédio depende do diagnóstico, irmão. Não tem um médico que vai olhar para você e adivinhar. Pela sua cara você vai tomar uma S. Pela sua cara é bezetacil. Só na rede pública é só bezetacil. Mas em outros lugares não. Existe uma análise. Eu me tenho uma fase da minha vida que era só bezetacil. Você ia na dor de cabeça, bezetacil. Dor no estômago, bezetacil. Dor na coluna, bezetacil. Aí já fala, não, vai para a fila da bezetacil. Já passando aí. E aí o atendimento era rapidinho. Mas geralmente não é assim. Precisa de um diagnóstico. Você está sentindo o quê? Dor de cabeça? Quantos dias você está sentindo dor de cabeça? Deu febre? Deu não? Então peraí, deixa eu fazer uma análise. Hoje nós levamos o Miguel ali no hospital, né? Você está com sinusite, né? Mas é o mesmo sintoma, febre, dor de cabeça, então pode ser uma série de coisas. Aí como é que você vai dar um medicamento sem saber o que é, se não sabe diagnosticar? Então a verdade, ela traz essa eficiência, a cura, amém, queridos? E a nossa verdade é a integridade. Deus quer saber da nossa integridade. Deus nos conhece, irmão. Para de tentar impressionar Deus, que eu vou te falar uma coisa, você não vai conseguir impressionar Deus. E para finalizar, Noé andava com Deus. Pais que andam com Deus. Meu pai, sabe quando o filho fala, meu pai anda com Deus? Não é Deus anda com ele. Não é Deus anda com meu pai, é meu pai anda com Deus. Vou fazer uma simulação para você entender. Vem aqui, Leonardo, vamos fazer uma simulação aqui. A diferença que é. Ele não é. Eu sou Deus. Eu estou pregando, né? Pastor, se fosse o diabo, ele era o diabo, eu era Deus, aí. Você está doido? O dia que ele estiver pregando, ele que manda na peça. Hoje sou eu aqui, amém? Olha como é que é interessante. Aqui é Noé. Vira para lá, fica tranquilo. Vira para cá, assim, ó, vira assim. É. Uma coisa, vai andando. É Noé andar com Deus, porque ele vai seguindo a direção de Deus. Agora olha Deus andando com Noé. É o contrário, irmão, presta atenção. Olha aqui, ó. Quando Noé vai andando na frente, está querendo dizer o seguinte: Deus anda com Noé. É como se Deus fosse obrigado a seguir toda a direção de Noé. Olha a diferença quando Noé anda com Deus. Quem vai na frente? É Deus. E se Deus acelera, Noé precisa acelerar também. Se Deus vira, Noé precisa virar. Você sabia que tem uma diferença muito grande nisso aqui? Valeu, Noé. Noé vai feio da bexiga. Porque parece que é a mesma coisa, mas não é, irmão. Quando fala assim, olha, Noé, ele andava com Deus, ele estava disposto a obedecer a Deus na caminhada. Ele não era mais a sua trajetória, era a trajetória de Deus, era a direção de Deus que ele ia seguir. E o mundo, na sua época, não estava nem disposto a saber quem era Deus, quanto mais andar com Deus. Mas o que destacou? Falou assim, Noé, vou te falar uma coisa, era justo, era íntegro, ele andava com Deus. Ele podia andar com os corruptos da sua época, os seus amigos de infância, mas ele decidiu um momento da sua vida, eu quero andar com Deus. Não importa o destino, importa a companhia. Eu quero andar com Deus. Amém, queridos? Então quem anda com Deus tem o privilégio de receber projetos de Deus, porque Noé andava com Deus, ele recebeu o projeto de Deus, a arca de Deus. Olha que projeto tremendo que ele recebeu ali para construir. E o que Deus percebeu de Noé, que passou para ele aquele projeto? A sua constância. Fala comigo, constância. Esse andava, que fraqueza da bichinha. Fala comigo, constância, irmão. Isso, fica firme, não dorme não, fica tranquilo aí.
Ele andava, não era um andar do domingo à noite, ele andava, fala de permanência, fala de dia a dia, fala de permanecer andando com Deus. Ele andava com Deus, Noé. E Deus, percebendo essa qualidade, essa característica, ele falou assim: tu vai construir uma arca. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Estou vendo tanto número aí que, pelo amor de Deus, meu irmão. 100 anos. 100 anos construindo a arca. Aí hoje nós queremos ouvir de Deus. Vou te dar isso. Aí amanhã você fala: não é de Deus, não, Deus não veio. Não foi Deus que falou, não. Você já quer outro projeto, você já quer outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus olha para nós, se nós andamos com Deus, o que Ele percebe na nossa vida? Constância, permanência. Esses frutos do Espírito, perseverança, eles precisam ser presentes na vida de um homem de Deus. Pais que constroem, eles precisam ter perseverança. Eles não podem começar hoje uma disciplina na vida do seu filho e desistir amanhã. Fala, não, aí sabe o que o filho vai pensar? Fala assim: ixi, começa tudo, não termina nada. Começa tudo e não termina nada. Começa tudo e não termina nada, irmão. Isso é uma maldição na vida do ser humano. Eu vou te falar mais: não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada, tem a ver com comportamento, mentalidade e maldição mesmo, irmão. Tem gente que começa a ler um livro, não termina, começa a construir uma casa, não termina. Irmão, ele começa a criar os filhos, não termina. Começa do meio para o fim, fala: não é para mim isso aí não. Sabia que tem uns engraçadinhos que pensam assim: irmão, não, isso não é para mim, não é para mim. Você tinha que ter pensado antes, ô. Tem gente que não faz vasectomia e fica aí. Irmão, vou te falar uma coisa para você, cara. Se você não quer ter filho, não, irmão, vigia. Mas uma vez que a bênção veio, assume o comando. Sabe, 100 anos de construção. Não foi assim, fazer um desafio para os filhos, falar assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus me deu uma palavra, nós vamos construir uma arca. Irmão, uma coisa é um projeto de um dia. Você convencer os teus filhos, a tua esposa, as suas noras a ficar acreditando naquilo ali. A Bíblia fala que eles acreditaram até o fim, irmão. Você já imaginou aqueles meninos na faculdade? E eles comentaram na faculdade, era só um, era assim, ó: tem um doido aí na cidade, ele está construindo um tal de um barco, vocês estão sabendo disso aí? Aí, né, Jafé fala lá: é meu pai, meu pai mesmo está construindo. Mas vocês vão ver, aí vem para o Evangelho, porque o Evangelho, a Bíblia fala que é loucura, e é loucura mesmo, irmão, é loucura. O Evangelho, para quem não crê, é loucura. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Mas foram 100 anos, 100 cães de Jafé creram em Noé. Olha o que eu anotei aqui. Você pode ter opositores fora, mas se tiver apoiadores dentro, você pode ter certeza de uma coisa: vai acontecer. Então procure envolver a tua família nos teus projetos, irmão. Pare de ser um agente secreto, segredinho. Não, cara, chama teus filhos, chama tua esposa, chama o marido. Estou pensando nisso, vamos orar junto por isso aqui, cara. As coisas vêm à existência, irmão. Quando há um acordo, uma harmonia, uma sintonia, um sincronismo espiritual no que vocês estão desejando e projetando, isso é de Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará presente. A união no propósito, sabe assim, há um acordo, uma aliança. As coisas são mais propensas a acontecer, irmão. Nem sempre o efeito surpresa vai ser agradável. Não, existem coisas que vai depender do aval, vai depender da concordância. E isso é importante na vida, no dia a dia. Então não ter essa resistência, opositores dentro, irmão, vai fazer muita diferença quando você tem um apoio dentro da sua casa. A Bíblia fala que ele ficou 371 dias. Nós não essas coisas, fiz as contas, irmão. 371 dias na arca. Interessante que quando ele saiu, isso aqui ele fez, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia fala que Noé fez um altar ao Senhor.
Eu quero finalizar com isso aqui, porque eu acho interessante essa palavra. O que ela me ensina? Que pais que constroem, pais que edificam, pais que entendem isso aqui, eles não fazem um projeto só para essa terra, irmão. É um projeto eterno. A Bíblia fala que quando ele sai da arca, ele faz um altar ao Senhor, e naquele altar Deus falou com ele, Deus faz uma aliança com Noé. E qual é o sinal da aliança? O arco celeste, ou arco-íris conhecido. Olha esse arco-íris, olha essas cores. Isso aqui é uma aliança que eu faço com você. Eu já preguei isso aqui na igreja, irmão. Em Apocalipse fala que no trono de Deus ele está cercado. Olha que tremendo. Pega aí Apocalipse 4, versículo 2 e 3. Pode colocar aí, quem está aí? Aleluia. Apocalipse 4. Menino, você está doido. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Sabe que trono é esse? O trono de Deus, lá em Apocalipse, o mesmo arco da aliança. Então nós começamos o projeto aqui e vamos finalizar na eternidade, em nome de Jesus. Agora eu quero deixar essa palavra para você. Pais como Noé, são pais que constroem. Então não abra mão disso, em nome de Jesus. Construir coisas boas, integridade, caráter. Anda com Deus, deixa seu filho ver você andando com Deus. Deixa seu filho ver você agindo com justiça, irmão. Isso vai fazer uma diferença no seio familiar, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.